Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos penetre, nos inunde e nos abençoe. O apóstolo Paulo e a reforma íntima. Este o tema geral desta meia hora. E o tema específico é este: Saulo, pela vez primeira, ouve a pregação do Evangelho. Saulo era ainda muito jovem, não alcançara 30 anos de idade. E, no entanto, em que pese a juventude, atingira um patamar de cultura, de proeminência, de projeção social e, junto aos próprios pares, extraordinária. Muitos depositavam grandes esperanças em Saulo, que caminhava para ser um destacado rabino. Ele residia em Jerusalém e foi nesta época que o apóstolo Pedro, coadjuvado pelos apóstolos ou discípulos ainda do mestre Filipe e João, instalaram-se em Jerusalém e ali, contando com a cooperação de amigos e simpatizantes, edificaram a Igreja do Caminho, ou a Casa do Caminho, que ficava na periferia da Cidade Santa. E na Casa do Caminho, eles concentravam as atividades doutrinárias. Existia um telhado muito simples, à guisa de templo, onde as pregações se realizavam, e espaços, quartos, enfermarias e uma cozinha onde os enfermos e os famintos eram socorridos. E esta casa, erguida pelos discípulos do Mestre, ganhou fama, notoriedade, respeitabilidade pela sua excelente folha de serviços em favor dos mais necessitados. E entre os trabalhadores daquela casa havia um outro jovem com pouco mais de 25 anos de idade, Estevão, dono de uma cultura secular, de uma cultura bíblica
respeitável que se convertera ao Cristo e transformara-se em um dos arautos do Evangelho, um pregador extraordinário, cuja fama também estendeu-se ao ponto de Saulo ter ouvido falar deste orador Estevão e, incomodado com os efeitos da pregação de Estevão, Saulo e outros amigos, numa certa oportunidade, foram ouvir este orador famoso. Trago para nós algo que encontramos no capítulo 5 do livro Paulo e Estevão, quando Saulo, pela primeira vez, ouve notícias claras, diretas, do Evangelho, na boca inspirada e pura de Estevão. Estamos agora na igreja existente na Casa do Caminho, 2 milênios passados. Inesperado silêncio mantinha todas as frontes em singulares expectativas. O moço Estevão, magro e pálido, em cuja assistência os mais infelizes julgavam encontrar um desdobramento do amor do Cristo, orou em voz alta, suplicando para si e para a Assembleia a inspiração do Todo-Poderoso. Em seguida, abriu um livro em forma de rolo e leu uma página das anotações de Mateus. Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Estevão ergueu os olhos serenos e fulgurantes e, sem se perturbar com a presença de Saulo e dos seus numerosos amigos, começou a falar mais ou menos nestes termos, com voz clara e vibrante: meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Nossa raça guardou de épocas imemoriais a luz do tabernáculo, e Deus nos enviou seu Filho sem mácula. Onde estão, em Israel, os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé?
Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenares. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos, consoante as promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno. O emissário divino veio até o antro de nossas dores amargas e justas para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Com a coroa do martírio adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou. Na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra, ele é o Filho de Deus, iluminando o caminho. Acima de todas as cogitações humanas, fora de todos os atritos das ambições terrestres, seu reino de paz e luz esplende na consciência das almas redimidas. Ó Israel, tu que esperaste por tantos séculos, tuas angústias e dolorosas experiências não foram vãs. Quando outros povos se debatiam nos interesses inferiores, cercando os falsos ídolos de falsa adoração e promovendo simultaneamente as guerras de extermínio com requintes de perversidade, tu, Israel, esperaste o Deus justo, carregaste os grilhões da impiedade humana na desolação e no deserto, converteste em cânticos de esperança as ignomínias do cativeiro, sofreste o opróbrio dos poderosos da terra, viste os teus varões e as tuas mulheres, os teus jovens e as tuas crianças exterminados sob o guante das perseguições, mas nunca descreste da justiça dos céus. Como salmista, afirmaste com teu heroísmo que o amor e a misericórdia vibram em todos os teus dias. Choraste no caminho longo dos séculos, com as tuas amarguras e feridas. Como Jó, viveste da tua fé, subjugada pelas algemas do mundo, mas já recebeste o sagrado depósito de Jeová, o Deus único. Ó esperanças eternas de Jerusalém, cantai de júbilo, regozijai-vos.
embora não tivéssemos sido fiéis inteiramente à compreensão, por conduzir o Cordeiro amado aos braços da cruz. Suas chagas, todavia, nos compraram para o céu com o alto preço do sacrifício supremo. E Estevão prossegue e mais adiante dirá: amados, onde andarão aquelas ovelhas que não souberam ou não puderam esperar? Procuremo-las para o Cristo, como dracmas perdidas do seu desvelado amor. Anunciemos a todos os desesperançados as glórias e os júbilos do seu reino de paz e de amor imortal. Seus discípulos amados virão de todos os quadrantes. Fora de suas luzes haverá sempre tempestade para o viajor vacilante da terra, que sem o Cristo cairá vencido nas batalhas infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração. Somente o seu Evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa de triunfo, os infortunados o consolo, os tristes a fortaleza do bom ânimo, os pecadores a senda redentora dos resgates misericordiosos. O Cristo, diz Estevão mais adiante, é a substância da nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente num amplexo de fraternidade e de luz. Então, compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos em face da lei de Moisés. A lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo, o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei éramos servos. Com o Evangelho somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Em síntese, esta a primeira pregação do Evangelho que chegou aos ouvidos do futuro rabino Saulo, mas que, infelizmente, chegou aos seus ouvidos, mas não chegou no seu coração. Saulo, orgulhoso, prepotente, vaidoso, ambicioso, não preparou o seu espírito para aquela hora sublime, para aquele momento sagrado. E ao invés de enternecer-se, de sensibilizar-se, revoltou-se, como narra Emmanuel no mesmo capítulo 5.
Saulo de Tarso, emotivo por temperamento, fundia-se na onda de admiração geral, mas altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei e o evangelho anunciado por aqueles homens estranhos, que a sua mentalidade não podia compreender. Analisou de relance o perigo que os novos ensinos acarretavam para o judaísmo dominante. Revoltara-se com a prédica ouvida, nada obstante a sua ressonância de misteriosa beleza. Ao seu raciocínio impunha-se eliminar a confusão que se esboçava a propósito de Moisés. A lei era uma e única. Aquele Cristo que culminou na derrota entre dois ladrões surgia a seus olhos como um mistificador indigno de qualquer consideração. A vitória de Estevão na consciência popular, qual a verificava naquele instante, causava-lhe indignação. Aqueles galileus poderiam ser piedosos, mas não deixavam de ser criminosos pela subversão dos princípios invioláveis da raça. E Emmanuel narra o debate que se segue entre Saulo e Estevão. Saulo afasta-se da casa do caminho, da igreja, e se transforma no primeiro grande perseguidor da causa cristã. Mas como vamos estudando aos poucos, o tempo, a dor, o desencanto, as decepções, as amarguras, as frustrações, as perdas dolorosas, foram trabalhando a alma de Saulo. E Saulo, mais tarde, transformar-se-ia ao influxo da poderosa influência do Mestre. E ele, de primeiro e maior perseguidor da causa cristã, transformou-se no apóstolo da gentilidade, no amigo da humanidade, e legou-nos cartas preciosíssimas que para sempre estarão no rol dos documentos cristãos mais destacados, mais sublimes, mais extraordinários. Paulo muito fez, muito trabalhou, muito sofreu pela causa do Cristo, conquistando paz de consciência, autoridade moral, respeitabilidade, e mais tarde ele escreveria à amada igreja de Corinto, na primeira carta
no capítulo 4, versículo 21. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? E Emmanuel escreve: por vezes o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável, quando vistas através da luz imperecível. Os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo, a fim de esconderem as próprias falhas. Cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar cada dia. Se foge ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem semelhante anomalia à própria vontade paralítica. Eis porque é possível surja um momento em que o discípulo ocioso e pedinchão poderá ouvir o mestre sem intermediários, exclamando de igual modo: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. E escrevendo aos irmãos Gálatas, como consta da carta a eles endereçada, capítulo 3, versículo 3, Paulo assim se expressa: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Paulo começou pela carne, na personalidade de Saulo, mas termina pelo Espírito. Não começou bem, mas terminou de forma excelente. Quantos discípulos de Jesus começam animados, otimistas, esperançosos, confiantes, e vão desertando, se cansando, se aborrecendo, se afastando, abandonando os compromissos sagrados. É esta a advertência do grande e valoroso apóstolo. E Emmanuel coopera conosco na compreensão justa da advertência do apóstolo, dizendo-nos: um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Dão assim a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo,
eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, reclamando prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Quantos de nós, incluindo-me, ouvimos palestras, áudios diversos, participamos de centenas de reuniões, de estudos, e com muita frequência constatamos que estamos praticamente na mesma condição do início. Que possamos aproveitar bem esta meia hora, pouco mais, para que o Evangelho do Cristo nos penetre, nos permeie e fique conosco para sempre em nossas vidas. Profunda gratidão.